pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. Aqui, o meu intuito é falar sobre a relação da psicologia e da mitologia, mas também tratar assuntos propriamente clínicos e históricos dentro da psicologia, como escolas psicológicas, transtornos, psicopatologias e diversas teorias da personalidade. No vídeo de hoje eu quero dar uma introdução geral, uma apresentação sobre o conteúdo que iremos abordar aqui, com mais especificidade na relação entre psicologia e mitologia. Todo mundo de qualquer área do conhecimento já deve ter ouvido falar que a filosofia é a base de todas as ciências. De fato, a filosofia, como se conhece hoje, acabou se transformando em mais uma ciência em paridade com todas as outras. Mas originalmente, ela surge como uma integração da experiência de vida e do conhecimento sobre o mundo ao redor. A realidade, né? Como a gente a conhece. Você já parou para pensar como é que tudo isso começou? O ser humano começou esse conhecimento, né, observando a realidade, as coisas da vida, da natureza, o convívio social, e daí ele pôde entender a dinâmica da realidade e transpor essa compreensão em fantasia. Somente mais tarde que essa fantasia foi, em parte, decodificada e transformada sistematicamente em conceitos que a gente conhece, como amor, maldade, justiça, esperteza, consciência, sabedoria, e assim vai. Mas como foi possível esses conceitos se tornarem parte do nosso entendimento? Para compreendê-los, precisamos percebê-los como algo concreto, tangível. É como se precisássemos tocar nessas ideias, senti-las com nossos sentidos, fazer essas percepções ganhar espaço em nossa imaginação e somente depois começar a refletir mais profundamente sobre elas. Os gregos fizeram isso através da mitologia. A mitologia expressa tudo o que precisamos saber sobre a vida de modo sensível e concreto, permitindo que armazenemos essas percepções em nossa imaginação. Essa riqueza de detalhes nos ajuda a formular conceitos universais sobre esses conhecimentos adquiridos. Esse processo de formulação se dá propriamente com os filósofos pré-socráticos e principalmente com Sócrates. A filosofia cria definições e reflexões conceituais sobre as coisas a partir do imaginário herdado da mitologia grega. Somente depois disso foi possível o surgimento de todas as outras ciências, tais como a psicologia como a entendemos hoje. Aqui nesse canal, vamos tratar desde o início, explorando o conhecimento mitológico. Cada elemento nas histórias míticas significa algo importante sobre as características humanas. Se a gente pega os personagens, por exemplo, da mitologia grega, Perseu, Hércules, Belerofonte, Ícaro, eles sempre enfrentam grandes desafios. Nessa chamada jornada do herói, né, que são basicamente a história que eles acabam engendrando, né, em suas vidas, eles são sempre chamados a sair de um estado em que eles estão, de uma zona de conforto, e esse chamado sempre vem com uma jornada difícil a ser trilhada. E durante essas jornadas que esses heróis têm, eles recebem conselhos e treinamentos para travar determinadas batalhas, né? As batalhas mais difíceis de suas vidas. E essas batalhas geralmente contra monstros que acabam simbolizando os nossos próprios conflitos internos. Dessa forma, a gente consegue perceber que os mitos indicam um ciclo de repetição e constância. Os mitos nos mostram que em nossas vidas sempre seremos chamados a enfrentar problemas e muitas vezes precisaremos de conselhos e suporte para superá-los. Os monstros enfrentados pelos heróis são, na verdade, metáforas para os nossos próprios conflitos. Isso que é genial na mitologia grega. Ela nos ensina que a vida é um ciclo constante de desafios e soluções. Então, a gente sempre terá que ser um Hércules, um Jasão, um Teseu, enfrentando nossos próprios monstros, né? Enfrentando o leão de Nemeia, do Hércules, enfrentando o Minotauro de Teseu, enfrentando a Medusa de Perseu. A gente sempre vai ser chamado a enfrentar esses monstros, né? E esses monstros, eles acabam sendo representados por um problema financeiro que a gente passa, por um problema familiar, por um problema matrimonial, por um problema, enfim, qualquer problema que a gente perceba que a gente foi convocado pela vida a resolver, está representado nos monstros que os protagonistas dos gregos, né? Tô falando aqui de mitologia grega, mas todas as mitologias possuem em si essa significação. A gente pode fazer a mesma analogia com a mitologia hindu, com a mitologia celta, com a mitologia nórdica. A gente pode fazer essa analogia com a Bíblia, né? A gente pode pegar Sansão, por exemplo, e analisar a história dele e perceber que simbolicamente aquilo quer dizer algo para a psique humana.
Isso que é a camada simbólica existente em todas as narrativas fundamentais de uma civilização. Monstros, na verdade, tanto os monstros como os conflitos que os heróis travam, acabam simbolizando os nossos próprios conflitos, os nossos próprios temores, nossos próprios obstáculos que a gente tem que enfrentar na vida. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse mergulho inicial que a gente fez na relação entre mitologia e psicologia. Não se esqueça de me ajudar nesse novo empreendimento que eu estou vindo aqui com muitas ideias, né? Quem me conhece, quem me segue no Instagram, sabe como eu não gosto dessa exposição, vamos colocar assim, mas eu vi necessidade de fazer isso. Então, peço ajuda, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com quem você acha que deve ver, né? Que deve assistir. Curta o vídeo, comenta, faz todo esse processo, ativa o sininho depois que você se inscrever para que você mostre para o YouTube que você está aguardando o meu próximo conteúdo. Comenta aí se você sabia que a gente pode extrair toda essa informação, toda a dinâmica da mente humana somente através de um mito, somente conhecendo a história de Jó, somente conhecendo a história de Perseu, somente conhecendo a história de Hércules, somente conhecendo a história de Horus. Comenta aí, curta, compartilhe. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.